Bom, pessoal, então boa noite, né? Gostaríamos de dar as boas-vindas aí a todos que estão participando do nosso segundo dia da Semana de Imersão Espacial do Campus Alto Paraopeba. Esse evento é organizado pela equipe Nós Orbita da Universidade Federal de São João del Rei, no Campus Alto Paraopeba. Gostaria de lembrar sobre a nossa lista de presença, né? Quem quiser ter o certificado aí de presença, a gente vai emitir um certificado. Para isso, basta preencher a lista de presença até o final da palestra, né? Vou pedir aí para o João já preparar o link aí do formulário. E aí, então, hoje a gente vai ter aí uma palestra bem legal, né, do Nanosat CBR2, que já está em órbita, né, com o título Nanosat CBR2, o desenvolvimento à operação. Quem vai falar para nós, né, é o engenheiro de sistemas espaciais, o Carlos. Ele tem doutorado no curso de Programa de Engenharia de Tecnologias Espaciais, a PGTE, do INPE. Ele é engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica e telecomunicações pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais pelo INPE. Ele trabalhou no laboratório de microondas lá em Toulouse, na França, com simulação de sistemas de comunicação para satélites multimissão. Seu mestrado focou no desenvolvimento de testes de interoperabilidade e robustez na integração de subsistemas em nanosatélites. O Carlos é pesquisador associado da Coordenação Espacial Nordeste, do INPE, em desenvolvimento de tecnologias de nanosatélites para a coleta de dados ambientais desde 2013, para a constelação Golds e associado ao projeto SPORT desde 2019, em conjunto com a divisão de pequenos satélites do INPE, com testes e desenvolvimento de protocolos de comunicação solo-solo. Carlos também é pesquisador no projeto Advance, em cooperação com outras universidades e empresas, tanto do Brasil como da União Europeia, e no Nanosat CBR2 atuou durante o desenvolvimento com o processo de injeção de falhas em subsistemas comunicantes, montagem, integração e testes da plataforma, comunicação solo-bordo e planejamento da operação. Atualmente, seu trabalho de doutorado aborda processos de verificação e validação de constelações de CubeSats sob o ponto de vista da operação de missão. Então, pessoal, lembrando que podem ser feitas perguntas aí no chat, né? A qualquer momento, e a gente encaminha para ele no final da palestra. E no final também tem a possibilidade de abrir o microfone, né? E você mesmo fazer a sua pergunta. Então, desde já, muito obrigado, Carlos, por ter esse tempo aí dedicado para falar sobre esse Nanosat CBR2. E agora eu passo a palavra para você. Opa, obrigado, André. Agradeço o convite, né? Feito por você, feito pela equipe da Nós Orbita. Obrigado pela oportunidade de falar. Eu só espero que seja de valia, né, para vocês, pessoal que está assistindo, e, né, que não se torne um pouco enfadonho e tal, tudo mais, que a gente às vezes se empolga tanto com a nossa própria área, que às vezes e não vê e não percebe que às vezes está sendo um pouco enfadonho, um pouco desnecessário. Então, eu vou tentar passar rápido aqui da parte de desenvolvimento da operação. Estava conversando até com o André um pouco tempo antes. Acabou que, na medida que eu fui juntando as informações para essa apresentação, acabou se tornando bastante coisa. Algumas coisas eu acabei retirando, outras eu vou tentar passar de uma forma mais simples, por cima, mas que depois a gente pode conversar, né? Se vocês quiserem mais detalhes, a gente vai conversando. Interessante seria passar por tudo e tal, dar uma geralzona, e depois a gente conversar sobre detalhes, se vocês quiserem saber e tudo mais. Beleza? Então, vamos lá. O André mais ou menos colocou, né, tipo, falou boa parte dos trabalhos que eu tenho feito. Sou doutorando atualmente no INPE, né, já estou no terceiro ano do doutorado, mas fiz meu mestrado lá também. Sou engenheiro eletricista, de forma generalista, lá pela UFRN, então eu tenho dentro do curso de engenharia elétrica, tenho ênfase na parte de eletrônica e telecomunicações. Acabei fazendo estágio no laboratório de radiofrequências, lá no Instituto Politécnico de Toulouse, vinculado ao CNES, da França. Aí, quando voltei, aí comecei a trabalhar com o CONASAT, né, com a constelação de CubeSats. Lá, acabei conhecendo a professora Fátima, que se tornou minha orientadora, me convidou para vir para São José e vim para cá, da onde eu passei a trabalhar com o BR2, né, que foi estudo de caso do meu mestrado, inclusive, da parte de injeção de falhas.
né, durante a integração de subsistemas, injetar falhas no canal de comunicação entre subsistemas para simular defeitos, simular erros. Aí, como eu falou, desde 2009 estou trabalhando também com a missão esporte, que tem junto o ITA, a NASA, né, no caso do esporte, sempre trabalhando mais com a parte de solo. Aí o projeto Advance, que na verdade é um projeto junto à União Europeia, dela tem minha co-orientação também do meu doutorado com o professor da Universidade de Budapeste. Em 2020 eu tenho feito a disciplina de conceito de operação com a professora Fátima, que é dado pela professora Fátima, tanto na pós-graduação do INPE como na pós-graduação da UFRN, e desde 2020 também sou membro da equipe do Cubo Design. Ano passado trabalho principalmente com o desafio de comunicação, e esse ano trabalho de uma forma mais geral na parte da organização. Né? Para quem não sabe, eu sou de Natal, né? A foto que está aqui embaixo é lá da minha cidade. Então, vamos falar do BR-2. O que exatamente é o BR-2? O BR-2 é o segundo satélite de uma missão, de um projeto conhecido como NanoSat-CBR, que seja Nanosatélite Científico Brasileiro. E o objetivo do NanoSat-CBR, idealizado pelo INPE, Coordenação Espacial Sul, através do professor Nelson Schuch, que é da parte de geofísica espacial, é estudar a magnetosfera terrestre. Né? A gente conhece a formação em dipolo do campo magnético terrestre, vocês já devem ter visto essa artes representando do conceito da magnetosfera como proteção contra a incidência de raios solares, raios cósmicos, protege e garante a vida na Terra, só que ela não é tão bonitinha, tão uniforme o quanto a gente acha. O objetivo de estudo do NanoSat-CBR é a anomalia magnética do Atlântico Sul, e agora já está passada essa chamada anomalia magnética da América do Sul, porque o centro dela está se deslocando para oeste, e já se encontra, eu acho que o centro dela acho que atualmente se encontra no Paraguai já. Então, a gente tem basicamente em cima da América do Sul uma falha desse campo magnético terrestre. Aqui na sua direita são dados reais coletados pelo BR-1, né? Aqui você tem a órbita do BR-1, né? E as medições que ele foi fazendo à medida da órbita, né? Isso obviamente depois do dado processado, já referenciado, para ficar essa imagem bonitinha. E que durante muito tempo, né, missões com satélite, missões com satélites de outros países, só o que eles faziam basicamente era desligar o seu satélite enquanto passava por cima da América do Sul, para evitar justamente falhas, problemas, interferências. De pouco tempo para cá, que eu acho que desde a década de 80, talvez, 90, que começou a se ter mais um interesse para entender como é que funciona essa anomalia magnética, e o BR-2 e o NanoSat-CBR, né, o projeto em si, é para estudar isso, e o NanoSat-BR-2 é uma continuação disso. Né? Aqui em cima você tem o BR-1, que era um U, né? Acredito que a maioria de vocês já conhece essas nomenclaturas quanto à unidade de CubeSats, né? Um U é um cubo de 10 por 10 por 10 centímetros de aresta, e o BR-2, o BR-1 foi lançado em 2014, ele continua, de forma geral, operacional até hoje. E o BR-2 foi lançado agora em março, ele é um 2U. Aqui vocês têm o modelo de engenharia, que é como se fosse o modelo de desenvolvimento, né? A gente pode estar na bancada, levar, trazer, e aqui o modelo de engenharia já dentro do LIT com o seu dispenser do lançador ao lado, né? Um modelo do dispenser para a gente poder fazer os testes lá. Eu vou chegar nesse ponto mais para frente. Mas, então, basicamente, o BR-2 é uma continuidade dessa missão. Dentro do BR-2, o que a gente tem, né? A unidade de baixo, basicamente, é a unidade de serviço, onde você tem PS, TRX, Onboard Computer. Se você olhar, essa figura é antiga, como eu falei, o projeto, só o NanoSat-CBR-1 já foi lançado em 2014, mas o projeto vem anterior, por volta ali de 2010. Então, muitas coisas foram feitas em paralelo, tanto para o BR-1 como para o BR-2, e se prolongaram ao longo dos anos e foram sendo alteradas.
com passagem de outros alunos, de outros funcionários, e assim sucessivamente, mas basicamente seguia a mesma proposta, o que vou seguir a mesma proposta, a unidade de baixo como uma unidade de serviço, e a unidade superior como uma unidade com as cargas úteis. Com as cargas úteis, que a gente chega aqui. O que é que a gente vai ter dentro dele, né? Aqui é uma figurinha que a gente consegue visualizar um pouco melhor, um esquemático, que a gente vai ter nele. A plataforma em si, o BR2, adquirida da ISIS, né? A estrutura, painéis solares, EPS, que é o sistema de energia, sistema de geração e distribuição de energia, o TTC, né? Que é comunicação via radiofrequência, o computador de bordo, que mais? Sistema de controle de atitude através de bobinas magnéticas, então tudo isso foi fornecido pela ISIS. O que foi desenvolvido, dentro do INPE e aqui dentro do Brasil? O computador de bordo foi uma empresa que desenvolveu o software do computador de bordo e um ex-aluno do INPE, durante seu TCC, ele era aluno da USP de São Carlos, o Danilo, atualmente é funcionário da Endurosat, por exemplo. Ele projetou a placa como trabalho de TCC, trabalho de conclusão de curso, a placa filha do computador de bordo, porque a gente precisava de mais algumas interfaces do computador de bordo. Foi ele que projetou, a ISIS construiu, né, construiu o projeto dele, fez algumas adaptações, mas o projeto em si da placa-filha é dele, e a Insys fez o computador de bordo, assim como o software de solo, de controle. Outra parte, as cargas úteis. Nós temos 3 cargas úteis físicas e 2 cargas úteis em software. As cargas úteis físicas é um sistema de determinação de atitude tolerante a falhas, que é o SDATF, ele foi feito pela UFABC em parceria com a UFMG. O Nanosat CBR é um projeto do INPE, principalmente da parte da coordenação junto à Federal de Santa Maria. Então, a gente ainda tem o FPGA ASIC, desenvolvido pela Santa Maria Design House, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, FURGS. A SLP, que é uma sonda de Langmuir, que foi desenvolvida pelo CEA, pelo INPE-CEA, que é a coordenação de Ciências Espaciais e Atmosféricas, né? Que é para medir medir elétrons na ionosfera terrestre. E as duas em software é o StoryForward, o DCX, que é da Labre, que é um experimento de radioamador, um serviço para radioamadores com diferentes funções, mas basicamente garantir a comunicação entre radioamadores sob forma de transponder de comunicação entre radioamadores, ou seja, transmitindo de um para outro, ou armazenando a bordo e transmitindo em outro momento para outro radioamador. E o software de controle de atitude, que foi desenvolvido pelo professor Carrara, que é ex-funcionário já aposentado do INPE. Nós temos os usuários, que basicamente são a comunidade científica e os desenvolvedores das suas cargas úteis, né, que são os interessados no que você quer da missão. E de segmento solo, nós temos principalmente a Estação de Santa Maria e a Estação Multimissão de Natal. A Estação de Santa Maria, como o projeto em si é idealizado pelo pessoal da Coesio, a estação fica lá, ela é considerada a estação principal, e a Estação de Natal como uma estação de apoio, uma estação secundária, ou seja, as decisões normalmente são tomadas em Santa Maria, e Natal as replica, tal, dependendo da coordenação e planejamento para a operação. A operação atualmente da estação de Santa Maria, por exemplo, é feito por alunos e professores da Federal de Santa Maria, junto com o pessoal do INPE, além da manutenção de base de dados dentro do INPE e tal, tudo mais. Certo, para onde a gente vai nessa apresentação, após essa introdução? Eu acredito que boa parte de vocês provavelmente já deve ter visto alguma coisa parecida com isso daqui, se não viu, se você for para a área espacial, você vai ver muito esse diagrama, que basicamente é o ciclo de vida do projeto espacial. Aqui pela ESA, mas
a NASA segue pela SSS, né, o Comitê Consultivo Europeu, mas também a NASA vai seguir a mesma ideia, mudando o nome, ao invés de chamar fase 0, eles chamam de pré-fase A, não necessariamente. Mas a ideia é o que é você seguir um ciclo de vida que vai desde a fase 0, que é a análise da missão, análise de necessidades e tal, até o final, que é a fase F, que é o descarte da sua missão, passando por análise, viabilidade, projeto, construção, qualificação, operação, até, por fim, chegar ao descarte. A ideia é a gente focar mais nessa fase que a gente chama de C, D e E, que é basicamente o projeto final, produção, qualificação, né, que é produção e desenvolvimento, essa parte de projeto e produção é o desenvolvimento, chegando na passando pelo lançamento, chegando na operação, que é a fase E. Então, o que a gente tem no desenvolvimento? Tipo, se olhando aqui só da parte de plataforma, a gente tem bastante coisa, né? Tipo, placa-filha, diferentes interfaces, diferentes itens para você conectar, fazer conversar, e construído por pessoas diferentes. Desenvolvido por pessoas diferentes, né? A FPGA foi desenvolvida pela FURGS, com a Santa Maria Design House, a SLP é uma produção interna do INPE, o SDATF pela Federal de Minas Gerais, ABC, o software do computador de bordo desenvolvido por uma empresa. Então, você tem diferentes coisas, fora a estrutura que a plataforma em si, que é da ISIS, e veículo lançador, contratar diferente, então você tem que fazer tudo isso. Então, a ideia é o quê? Fazer um desenvolvimento descentralizado. Aqui, as principais coisas que foram desenvolvidas para além da plataforma, e a perspectiva que a gente colocou, que foi colocada dentro, né, vinda da ideia de quem é minha orientadora e gerente do projeto, que é a professora Fátima, é a ideia de interoperabilidade e robustez. Né? Isso é uma metodologia, basicamente, uma abordagem aonde você pensa na aceitação, na qualificação desses itens e nos testes, a partir do conceito de como eles interagem uns com os outros. E o quão robusto eles são para garantir os serviços, mesmo em casos extremos, em casos de falha, né? Tipo, você começar a tratar. Então, essa é a ideia. A ideia de trabalhar com interoperabilidade e robustez, então, gerou uma série de atividades dentro do desenvolvimento que foram feitos por alunos, estagiários, bolsistas dentro do projeto do PR2. Não só o desenvolvimento do software pela empresa, que utilizava técnicas ágeis, tal, tudo mais, mas aqui mais focado no que foi feito dentro do INPE, por exemplo, desde modelagem comportamental, aqui embaixo, modelagem comportamental, modelagem estática, né, modelagem estática, comportamental, prototipagem, e aqui parte do meu trabalho, foi do mestrado, que foi a parte de injeção de falhas. Isso tudo, né, gerou diferentes trabalhos publicados em periódico, aceitos para congressos, o trabalho com conclusão de curso, por exemplo, que eu falei que foi do Danilo, para a parte de verificação e validação. Então, uma construção contínua, né, de conhecimento, né, que é um dos focos, a gente estava discutindo hoje mais cedo, um dos focos desse boom de CubeSat, de nanosatélite no Brasil, a questão de capacitação de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico. Então, tipo, caminhando nisso daí, a gente produzir cada vez mais ciência, cada vez mais trabalhos com essas experiências que a gente está tendo. Vamos então chegamos na parte do que a gente tem, já que a gente está trabalhando com desenvolvimento, nós temos dentro do ciclo de vida, principalmente na parte de verificação e validação, que é uma coisa que é chamada de filosofia de modelos. A filosofia de modelos, para quem não estiver acostumado com a ideia, é a filosofia onde você pensa quais são os modelos que vão ser feitos durante o ciclo de vida do satélite. No caso aqui, a gente está focando em dois que são os principais para esse ponto. O modelo de engenharia, que, como eu falei, é um modelo de bancada exclusivo para desenvolvimento, debug. Ele vai ter algumas coisas dummy, né, tipo os painéis solares
são dummies, não são os painéis solares reais, né? Então eles vão só simular. As antenas, que é um sistema de abertura, então ele é só um switch, então ele é todo modelado e feito para que você possa desenvolver em cima, né? Ele vai estar lá, ele não é feito para passar por teste ambiental nem nada. E o outro que a gente tem do lado é o que a gente chama de protoflight, que seria o modelo de voo. O modelo de voo, no caso, a gente protoflight. O que é o protoflight? Numa grande missão, numa missão grande e tal, normalmente você teria um modelo de qualificação, que é aquele que você vai estressar ao máximo nos testes ambientais. Você bota o seu último limite de temperatura no teste térmico, o último limite de vibração, até para saber se o seu projeto é robusto o suficiente. E depois você teria o modelo de voo. Aí o modelo de voo, ele faria os mesmos testes, só que numa cadência, num patamar um pouco menor, para não estressar tanto, porque no final de contas é ele que vai voar. A ideia do protoflight é você juntar os dois num só. É o seu projeto, você vai testá-lo, você não vai botar patamares tão altos para os testes, mas porque justamente ele vai voar. Mas aí ele vai ser testado e ele quem vai voar. Isso dentro do IT a gente já fica... dentro do IT do BR2 a gente já ficou um pouco preocupado, justamente porque se alguma coisa desse errado com esse protoflight, ele era o nosso modelo de voo. Então, né, tudo tinha que estar funcionando perfeitamente, tudo tinha que estar testado, feito, colado da melhor forma possível. Que aí a gente chega na parte de montagem, integração e testes. Montagem, integração e teste, que é o IT, né, do inglês, basicamente é uma série de atividades sucessivas para você garantir que o seu modelo de voo está pronto para voar. Ele vai desde a montagem estrutural, montagem dos subsistemas, cablagem, até chegar à campanha de lançamento. Aí isso você vai ter, pelo menos que são minimamente pedidos pelo veículo lançador por causa de CubeSats. Teste de vibração e que a gente chama de bake-out, né, que é degassing. Você esquenta o satélite só para todos os componentes que soltarem gás, soltarem os gases ali e não soltarem dentro do lançador, porque, mais uma vez, o CubeSat, o nanosatélite, está voando de carona. Então, a maior preocupação é que o teste de vibração é para quê? É para garantir que o satélite não vai quebrar no lançamento e não vai danificar a carga útil principal ou os outros satélites que estão ali. O bake-out é para garantir que todos os gases contaminantes saiam e não prejudique o ambiente do lançador e tal, por causa da carga útil principal. O restante, questão de termovácuo e tal, são decisões da própria equipe. No caso do BR2, a gente fez o ciclagem térmica e termovácuo. A gente fez a ciclagem termovácuo para dados nossos. Para checar a operação dele em diferentes temperaturas, em patamares altos, patamar quente, patamar frio. Então, é muito mais nosso. Mas passamos por tudo isso, no teste de vibração, ressonância, sinoidal, teste de choque, etc. E propriedade de massa. Resultado basicamente nesses 3 documentos, né? O relatório do teste de vibração, o nível de aceitação do termovácuo e um relatório de medidas de propriedade de massa. Aí eu vou dar uma passada rápida por aqui. Montagem, né? Tipo, montagem estrutural. Vai lá, parafuso, torquímetro, vai painel, coloca os cabos para dentro, que também é uma dificuldade, o tamanho é pequeno, então você conseguir botar os cabos ali dentro, fechar todos os painéis solares é uma luta. Mas, ao final, até a montagem final com os painéis solares, só uma dentro, né, tipo, caso alguém pergunte, essas anteninhas aqui para fora não são as antenas de satélite, é o sensor da sonda de Langmuir. As antenas, elas estão aqui no topo, enroladas como se fosse uma trena. A partir de que o satélite é lançado, ele dispara um timer que essas antenas se abrem, essas antenas vão se abrir. Então, aqui é da sonda de Langmuir, e aí tem que ter todo o cuidado com elas e tudo mais, para o modelo de voo, tem mais para frente. Parte de montagem e integração, também tem a parte da integração mecânica, né? Verificar se o satélite vai caber dentro do veículo lançador. Nesse caso, a gente tinha um exemplo do que é chamado PPOD, Pico Poly Orbital Deployer,
alguma coisa desse tipo, né, que é basicamente essa caixinha de até 2U. No caso do PPOD, os PPODs são grandes, são stacks maiores, cabendo 12 unidades de satélite dentro, por exemplo, mas a gente tem que fazer o fit check para saber se o satélite vai caber lá, se está tudo ok antes, né, tipo, você termina de montar e o satélite não couber, é um problema sério. E a gente fechando as anteninhas do lado, tinha que ter um cuidado, tivemos que mandar um vídeo para a equipe de integração com o veículo lançador, mostrando como é que fazia, fotos e tal, para poder eles utilizarem. Aqui também eu tive alguns ESS utilizados para montagem e para medidas de massa. Parte também, indo para os testes, a gente está integrando tudo, precisa da parte de instrumentação para os testes, né? Tipo, aqui as marcações e depois de colocados os termopares que iam ficar internos ao satélite para o teste de termovácuo, né? Você não só controla a temperatura, você controla a temperatura externa, mas você quer saber a temperatura interna que o satélite está, como é que está. Então, diversos termopares, foram 9 externos, mais 6 nos painéis ao redor, e aqui também a instrumentação para o teste de vibração, né? A adesivagem de diversos acelerômetros nos 3 eixos, para o teste de vibração poder ser feito em cada uma das direções. Né? Aqui X, Z, Y, com aquisição de dados para todo ver a questão de frequência ressonante, com a frequência do lançador e assim sucessivamente. Obviamente tudo com especificação, detalhamento e tal. Após a vibração, a gente testou funcionalmente o satélite via cabo umbilical, para saber se ele ainda está funcionando. E, obviamente, também testamos com a interface RF, né? A gente tinha um SDR, uma checkout box, chamado, que fazia, às vezes, de estação terrena. Então, a gente conseguia enviar, efetivamente, testar com envios reais de comandos que iam acontecer na operação e recepção de telemetrias reais no sentido do satélite estar ali, né? Tipo, algumas questões como bateria, tal, eventos que estavam acontecendo dentro do satélite, então, ok, o satélite, ok, pós-vibração. Depois a gente foi para a parte do termovácuo, que aí, de novo, uma série de atividades, como o bake-out, que eu falei para vocês, no caso a gente ainda tinha a ciclagem termovácuo, 3 ciclos, né? Eu vou mostrar para aí aqui, tá ele dentro da câmara de termovácuo, a cablagem, a instrumentação toda levada para o lado de fora para a gente poder acompanhar. Isso também, o BR-1, por exemplo, passou por isso, mas não tinha dados, a gente não tinha acesso ao que estava acontecendo com o satélite, a gente não tinha como interagir com o satélite. A única ideia era o controle de temperatura. Aqui, a gente já tinha uma estrutura, uma interface para poder coletar dados via umbilical do estado do satélite em diferentes posições. Aqui o perfil de que foi feito o teste, né? Então, tipo, primeiro a câmera é esquentada, é aquecida para a gente fazer o bake-out, aí 2 horas de bake-out, né? Então a câmera fica naquela temperatura, no caso aqui estipulada, de temperatura de 50 graus, a temperatura de 54 é a temperatura que a gente chama de temperatura de abort. Se algum termopar, algum sistema dentro do satélite chegar a temperatura de 54 graus, a gente desliga e resfria a câmera porque alguma coisa está errada. Isso é feito a partir da especificação de cada um dos subsistemas, né? Tipo, você vai fazer o estudo de cima de cada um para poder você determinar isso daqui. Depois a gente começa a ciclagem térmica, então ele passa 30 minutos no quente, 30 minutos no frio, aí 30 quente, 30 frio, e cada período desse aqui de transição levava em torno de umas 6 horas. Não, 2 horas, desculpa. 2 horas. Levava em torno de umas 2, 3 horas. Então, tipo, o teste inteiro levou cerca de 12 horas, né? Você tem que estar lá alguém acompanhando, a gente foi revezando entre eu, o Danilo, o Lucas Rain também, que trabalha com a gente. Então, acompanhando esse teste, porque o pessoal do LIT, no caso, isso tudo feito dentro do Laboratório de Integração e Teste, isso tudo acontece, os operadores do teste vão operar simplesmente o teste. O caso de abortar o teste por um problema com o espécime, como eles chamam, é do dono, né? No caso era a gente, então a gente fica lá, acompanha, tem que ficar alguém acompanhando.
E aqui, uma coisa que a gente fez também foi que nesse primeiro ciclo aqui, a gente, ao invés de utilizar a fonte externa para garantir a alimentação, a gente fez um teste nas baterias. Né? A gente desconectou a fonte e utilizou direto o satélite nas baterias, que a gente queria saber como é que funciona a carga e descarga das baterias. Então, tudo certo, não tem a fotinha do joinha dessa vez, porque a gente já estava muito cansado, então, tipo, não teve foto do pós-teste, mas aí retirado do satélite, resfriado a câmera, a gente conseguiu fazer os testes funcionais da mesma forma, com RF via umbilical, e tudo ok. Aqui, efetivamente, os perfis de temperatura que foram medidos, né? Aqui, essa primeira parte aqui é da câmara, a temperatura da câmara. Por exemplo, a gente teve um problema que alguns componentes, quando estava ao final do bake-out, eles estavam começando a esquentar muito, né? Você pode ver aqui também. Então, por segurança, aí a gente pediu para ele ir resfriando até que os equipamentos chegassem a uma temperatura ok para a gente poder operar. E assim foi os ciclos seguintes até o resfriamento da câmara. Os 15 aí a medida dos 15 termopares, todo mundo acompanhando aqui. Acho que quem estava mais distante era justamente a parte do transmissor. Aí a gente vai para a parte das medidas de massa. As medidas de massa, basicamente, né, pesar o satélite, medir o centro de massa, né, aqui, por exemplo, vendo o centro no eixo Z, né, é medido por diferença de torque, e fazer medidas da matriz de inércia do satélite, né, calcular as matrizes de inércia do satélite. Esses dados vão ser necessários tanto para nós, como a questão do controle de atitude, né, como também são informações necessárias para o veículo lançador, para que o veículo lançador calcule, então, a trajetória correta do foguete, adicionando adicionando a massa e os dados de centro de gravidade e centro de massa e matriz de inércia do nosso satélite, né? Já que vai ser uma das cargas úteis. Aí você tem mais ou menos aqui os detalhes de quanto deu, né? Tipo 2U, aí deu mais ou menos 1,7 quilos. O centro de gravidade, ele estava bem no centro em X e Y, mas um pouco deslocado em Z, então você tem alguns dados aqui. Por que ele vai estar um pouco deslocado em Z? Porque o módulo de serviço é mais pesado, porque tem bateria, tem bobina de núcleo de ferro e tal, tudo mais, então isso foi mais do que esperado. Por fim, embalar, né? Ele colocou dentro do pod, que ia ser entregue também para a empresa, colocou aqui, enviar ele para o veículo lançador. Lá ainda foi feita uma carga da bateria, acompanhada por nós, na integração deles, eles deram a carga na bateria lá, e a gente tem mais ou menos aqui a timeline das coisas que aconteceram, né? Por volta de final de 2019 foi feita toda a documentação do AIT, né? Toda a especificação dos testes. A campanha de AIT começa então em julho de 2020 só, por conta da pandemia, né? E aí por conta da pandemia, basicamente éramos 2, 3 no máximo lá dentro do LIT para poder fazer a campanha. Né? Eu e o Danilo e a Jay, como representante do LIT. Aí, dia 22 de agosto, a gente dá uma pausa, porque vem o AIT do Amazônia, e como a pandemia, o acesso era restrito, então a prioridade era o Amazônia, né? Tipo, a gente ficou meio que de escanteio, e retornamos às atividades no dia 2 de dezembro. Aí veja que a gente, de 2 de dezembro, e entrega ele dia 10 de dezembro. Então, tipo, foi uma correria de ficar dentro do LIT. Acho que alguns de vocês já tiveram essa experiência dentro do LIT por causa do Cube Design presencial, de passar madrugadas e madrugadas dentro do LIT. Então, aqui foi a correria para a gente terminar todos os testes, terminar tudo do AIT, para poder empacotar e enviar, que era a data limite que o lançador, que a empresa precisava, para que ele fosse lançado dia 20 de março, né? Que aí dia 13 de janeiro tem a integração e o envio dele e em fevereiro o envio dele para o veículo lançador, que vai ser lançado, então, em Baikonur, no Cazaquistão, através da missão Soyuz.
Aí teve live do Ministério de Ciência e Tecnologia para o lançamento, foi adiado. Ele é lançado pela GK Launch Service. Aí aqui você tem, como eu falei, os pods de lançamento, que é onde tem, aqui das que, se não me engano, são 12 unidades, alguns. Então, tem outros satélites, ele basicamente funciona para o sistema de mola. Ele está pressionado, com a mola ao fundo, quando a porta abre, a mola do dispenser joga o satélite para fora, né? O carga principal dele era um satélite sul-coreano, o CAS-501, e eram 24 CubeSats, outros 6 nanosatélites, né, diferentes, 7 satélites pequenos, monosats, mais a carga útil principal. São 3 ciclos de órbita, né, que iam ser lançados, os satélites. O BR-2 é lançado no terceiro, o lançamento é feito às 6 da manhã, e mais ou menos 4 horas e meia depois, do lançamento, o BR-2 é posto em órbita. Aí aqui a imagenzinha da live, com a participação do professor Nelson Schuch, que é o principal investigador da missão, o pessoal da EB, o diretor do INPE e tal. Aí, no caso, o Danilo e eu, que fomos os dois trabalhamos desde o desenvolvimento, a IT e tal, para o lançamento. E aqui, após adiamento, ele finalmente colocado em órbita a nota oficial do INPE sobre o lançamento. Mas, enquanto isso, né, não sei se todo mundo vai pegar a referência, enquanto isso, outras atividades a gente tinha que estar fazendo. Por mais que o satélite já estivesse lá, o cara, opa, finalmente acabou. Não acabou. Não acabou. A gente tem a questão de preparar a operação. Né? Quando o satélite for lançado, e aí, o que a gente vai fazer? Então, isso passa por uma revisão também de projeto, que a gente chama de operação de prontidão para a operação. Então, a gente começa a pensar, vamos pensar em cronograma. Aí você tem lançamento, né, de Baikonur, lançador Soyuz, beleza. Aí nós temos o quê? Depois do lançamento, é uma fase que a gente chama de LEOP, que é Launch and Early Phases. Launch and Early Phases, que é Launch and Early Orbit Phases, desculpe. Ou seja, lançamento e primeiras órbitas. Nós temos o que é 3 a 4, 5 dias. Você tem uma série de objetivos para essa fase. Né, tipo, como botar aqui, tipo, rastrear, né, se finalmente encontrar o seu satélite, aí estabelecer a comunicação com ele, verificar o status dele pós-lançamento, determinar se vai precisar fazer uma atividade que a gente chama de detumbling, que é a partir do que o descapotamento, né, o satélite pode sair capotando, então a gente precisa estabilizá-lo. O BR-2 utiliza bobinas magnéticas, então é baseado no campo magnético terrestre. Então, é que a gente utiliza uma abordagem chamada BDOT para controle disso. Aí começar a adquirir alguns dados de painéis solares, baterias, e começar a prever as novas passagens. Agora que ele passou aqui e tal, eu consigo jogar no propagador de órbita e verificar próximo e seguinte se está tudo ok. Depois do LEOP, a gente vai para o comissionamento. O comissionamento é o quê? Basicamente, testes em órbita. Aí você vai testar tudo o que você puder com o satélite. Né, você vai testar a plataforma, você vai botar ele em diferentes condições para ver como é que ele reage. Você vai testar e aí você vai também testar as cargas úteis, né? Você vai começar a gerar dados. Com essas cargas úteis, pegar esses dados, passar para os pesquisadores que desenvolveram os experimentos e eles avaliarem a qualidade desses dados, se está com algum problema, se está com alguma coisa, e aí, de novo, você testa as N possibilidades que você puder com as cargas úteis. Se as cargas úteis têm modos de operação diferentes, então você vai testar cada um dos modos de operação diferente dela, geração de taxa de amostragem e tudo mais, isso tudo planejado dentro dessa fase. Se pós-comissionamento tiver tudo ok, né, tipo, os dados estão ok, a plataforma está funcionando bem, aí que finalmente você entra no que a gente chama da operação. Nominal, no caso, né? Que aí você vai, a operação, até a fase de comissionamento, o pessoal do desenvolvimento da engenharia ainda está envolvido bastante com a operação. Né? Quando você chega para a parte nominal, aí a operação é transferida toda para o pessoal, efetivamente a equipe de operação,
que no caso do BR2 é o pessoal de Santa Maria, por exemplo, e aí começar a disseminar os dados. Aí os dados vão ser catalogados, disseminados e tal, porque a gente já tem uma confiança no funcionamento e tal, e depois, só em casos de falha, de alguma coisa, que aí o pessoal da engenharia e desenvolvimento vai aparecer, ou nem isso, porque já está especificado o que, é que precisa ser feito, e até que a gente chega ao final, a parte de disposal, né, do descarte do satélite, que aí normalmente é verificar os estados, tudo beleza, não tem como estar retirado da operação, que pode ser via Anatel, ou no caso de satélites que possuem thrusters, né, que possuem propulsão, eles podem ser retirados, fazer o deorbiting ou forçar a reentrada. No caso do BR-2, devido à altitude, devido ao tamanho dele, massa, ele vai decair naturalmente na atmosfera terrestre em aproximadamente 18 anos. Né? Em aproximadamente 18 anos ele vai reentrar na atmosfera e ser destruído pela nossa atmosfera. E o que está dentro da norma do recomendado, que é o satélite reentrar em aproximadamente 25 anos. E para tudo isso, né, N ferramentas, N trabalhos fazendo, tipo ferramentas para exercício de planos de operação, aqui com modelagem comportamental das cargas úteis do satélite, para a gente verificar os planos de operação, o que a gente enviar de comando, como é que o satélite poderia reagir, além de utilizar o modelo de engenharia, utilizar simuladores comportamentais, para a gente colocar situações que a gente não consegue no modelo de engenharia, né? Utilizar softwares para a previsão das passagens para cada uma das estações, né? Ver a questão das passagens e os procedimentos que vão ser feitos em cada uma das passagens, quando vai ter passagem, qual é a duração dela, o que a gente vai precisar fazer de cada um, qual é o objetivo de cada um. Isso tudo tem que estar definido, inclusive, antes de lançar, né? Olhar para cenários restritivos, utilizando, por exemplo, simulação comportamental, a gente conseguiu ver cenários onde a gente teria problemas, por exemplo, com todas as cargas úteis ligadas, a bateria não iria conseguir suportar, com alternância entre as cargas úteis, a bateria aguentaria, mas a gente não teria downlink, né? A gente não teria canal suficiente para descer a quantidade de dados gerada, então é um estado também que não seria ideal, até que a gente parte com a região de interesse, né, a ligar as cargas úteis em determinadas regiões de interesse e tal, a gente começa a conseguir controlar melhor a geração de dados, que estava sendo olhado aqui e tal, mas isso, de novo, a gente tudo pensando para, assim que a gente tivesse os primeiros dados do BR2, a gente já temos o ponto de partida, já podemos saber o que a gente pode fazer, e tudo isso para resumir procedimentos operacionais, que aí vem desde propagação de órbita, que a gente normalmente divide, né, em pré-passagem, passagem, pós-passagem, né, tipo, preparação, aí depois apontamento e tal. Vocês conseguem ver tudo isso, novamente, gerando trabalhos em congressos, tese, dissertação, apresentação sobre tudo isso que estava sendo feito. E aí, finalmente, a gente chega, depois de tudo isso, a gente chega a receber os primeiros sinais, tudo isso para a gente se preparar para esse momento. A gente estava conversando mais cedo, o radioamador Roland Zumerli, às 13h48 da terça-feira, o satélite é lançado na segunda, na terça-feira, dia 23 de março, ele recebe o primeiro sinal de telemetria. 13h48 UTC, né, então mais ou menos 10 horas da manhã aqui, e a estação terrena de Santa Maria vai receber, cerca de 2 horas depois, vai receber o primeiro sinal de telemetria. Certo? No final, a gente ficou com a operação mais ou menos com essa configuração, né? As estações de Natal e a estação de Santa Maria sendo as estações de rastreio, telemetria e comando, né? E que estão aqui em azul, em branco, e em amarelo são os colegas radioamadores que apoiaram a gente enviando dados, fazendo rastreio, enviando dados para a gente poder fazer a análise das telemetrias, aumentando o nosso volume de dados, para
para a gente poder fazer diagnóstico, saber se as coisas estão funcionando bem ou não. A gente conseguiu o contato, então, de alguns radioamadores nos Estados Unidos também, então a gente recebeu os dados. A gente conversou um pouco aqui, estava conversando um pouco antes, o Roland, o Edson, o Paulo e tal, o pessoal é bem ativo, bem proativo nessas missões de satélite. Aí vocês veem aqui mais ou menos a órbita do BR-2 em vermelho e a órbita do BR-1 em azul claro. Eu estava fazendo um comparativo. Quais foram as condições, então, que ficaram as operações? A gente tinha mais ou menos entre 2 a 4 passagens por dia. Isso eu estou falando das estações de Natal e Santa Maria, né? Mas basicamente a gente acompanhava diariamente. 2 a 4 passagens por dia, sempre do sul para o norte, durante o dia, entre 9h30 e meio-dia e meia. Outra característica da órbita do BR-2, que é uma órbita solar síncrona, você tem ele sempre está em sincronia com a posição do Sol. Então, ele sempre vai passar aproximadamente no mesmo horário todos os dias, né? Ele vai tendo uma diminuição, uma variação pequena e vai passar. E, normalmente, 12 horas depois, ele vai passar, aproximadamente 12 horas depois, ele vai passar de novo. Então, nas passagens diárias, ele passando de sul para norte, né? As passagens são sempre de sul para norte, e ele está vindo sempre da noite, né? Do eclipse para a luz, né, nas passagens diárias, e do norte para o sul, quando em eclipse aqui. Ele tá vindo do Sol, e ele está vindo no sentido norte-sul, passando primeiro em Natal, passando primeiro em Natal, e depois em Santa Maria, por exemplo. As passagens noturnas eram muito boas para a gente fazer rastreio contínuo, né? Ele passava, se vocês olharem aqui, ele poderia passar por Natal, e antes mesmo de terminar o rastreio em Natal, ele já está sendo rastreado por Santa Maria. Então, isso praticamente dobra o nosso tempo de rastreio, de aquisição de dados, né? Coordenando bem, a gente conseguia bastante tempo. A passagem, por exemplo, mais ou menos entre 6 e 10 minutos, 10 minutos no máximo, passagens muito boas duravam 10 minutos, e o satélite enviava um beacon a cada 15 segundos a 1.200 bps. A 1.200 bps. Aqui a última TLE, eu não lembro se eu atualizei ela aqui, eu acho que sim, mas tá, foi a última TLE utilizada para o rastreio do BR-2. E aqui, então, finalmente, temos as telemetrias, aqui pegas por Santa Maria, né, a gente tem tensão, corrente, temperatura do satélite, aí também pegas pela estação de Natal, então a gente conseguia juntar essas informações, mais os dados recebidos e poderia fazer análise de telemetrias. Eu até iria apresentar para vocês toda a análise de telemetrias, mas a gente vai utilizar os dados para o CubeDesign. O CubeDesign esse ano vai ter uma análise de dados, vai ter uma categoria de ciências de dados, e essa categoria de Data Science vai utilizar os dados do BR-2 para vocês fazerem diagnóstico, predição e dar, inclusive, soluções operacionais para os problemas que vocês encontrarem nos dados. Então, eu iria apresentar aqui para vocês toda a parte de análise de dados que a gente fez, mas vai ficar para vocês fazerem, certo? Vai ficar para vocês fazerem, se vocês forem participar da categoria de Data Science. Vão lá, vocês vão ter acesso aos dados das telemetrias do BR-2 e vão poder e assim vão cumprir os desafios. Vocês vão lá dar uma olhada no regulamento, as inscrições começaram agora, dá uma olhada no regulamento e vai ser isso. Mas não significa que a gente pode comentar algumas coisas, mas com relação também ao que veio acontecendo durante a operação. A gente teve reestruturações de atividades, então, a partir de abril, a gente teve a tentativa dos envios de comandos já, a partir da estação de Santa Maria, né, da Coordenação Espacial Sul, e alguns radioamadores que tinham estrutura para envio de comandos também, a gente enviou os dados para o envio de comandos. Em abril, a estação de Natal resolve alguns problemas que teve com os módulos de demodulação do sinal, e aí começa a receber, e a gente começa também a tentar o início de comandos também de Natal. Isso aumenta muito. Então, até que a gente tem o dia 2 de maio.
o que acontece dia 2 de maio? O Edson e o Roland, eles identificam que o satélite alterou o seu período do beacon de 15 segundos para 1 minuto. E que ele está sempre enviando o mesmo frame. Se vocês olharem aqui, é sempre o mesmo frame. Né? Sempre os mesmos dados. Né? Aqui dá para ver um pouco melhor. Tipo, aqui seria a temperatura, está com a mesma temperatura em 3 frames diferentes recebidos. O intervalo está aproximadamente 1 minuto, aqui é 2 horas, 2 e 1. Depois de Natal, também identifica, a gente também identifica esse mesmo comportamento em Natal, né, começando a receber frames com 1 minuto de intervalo e sempre o mesmo frame, e depois uma radioamadora nos Estados Unidos, na Califórnia, também identifica frames repetidos e com esse intervalo de 1 minuto. O que isso significa, né? Isso era um caso especificado, que basicamente o transmissor, o rádio, ele perdeu contato com o computador de bordo. Então, ele entra em um estado de emergência. O subsistema de TTIC, ele não estava recebendo mais nada do computador de bordo durante muito tempo, então o que ele faz? Ele muda internamente seu intervalo para 1 minuto e ele repete o último beacon. O último dado que ele tinha recebido, ele fica enviando continuamente, forma de avisar que está. Aí, operacionalmente, o que a gente fez, né? Beleza, identificamos isso, diagnosticamos o que é. Quais são as hipóteses do que pode ter acontecido? O barramento I2C. O satélite se comunica internamente via um barramento I2C. A gente teve muitos problemas com o travamento deles, mas, no entanto, a gente já tinha abordagens de FD, métodos, processos de FD, né, que é Failure Detection, Identification and Recovery, né, detecção, identificação e recuperação de falhas. A gente já tinha identificado isso por causa do trabalho com injeção de falhas que a gente tinha feito. Então, o travamento do I2C simplesmente destruiria a missão. Então, a gente já tinha preparado, por exemplo, o computador de bordo, se ele identificar que o I2C está travado, ele força um reset dentro do satélite. Então, não faria muito sentido, mas, de toda forma, se o I2C tivesse travado, o problema seria tão grande que a gente também possibilitaria o envio de um comando, porque sem I2C, a mensagem não sairia do rádio e chegaria no ABC, já que é a forma de comunicação dos dois. Segundo ponto, o ABDH funciona com um sistema operacional em tempo real. Então, a task lá, não está respondendo, caiu. Apareceu lá igual o Windows, tipo, né, transmissor não está respondendo. Então, isso seria mais simples porque, basicamente, o envio de um comando para dar um power cycle no satélite funciona, né? Tipo, se só a task caiu, a gente reinicia, né? Como todo bom curso de engenharia ensina pra gente, não está funcionando, reinicia que vai funcionar. E a outra é que a gente chamou de morte cerebral, que seria basicamente o computador de bordo parou de funcionar por algum motivo, né? Todos os sistemas estão funcionais, né? O EPS está fornecendo energia, a transmissão rádio está ok, mas o computador de bordo morreu, uma falha de hardware, alguma coisa. Radiação, temperatura, o que possa vir a ser, e aí seria morte definitiva da missão. Isso são as hipóteses que a gente vai levantar. Aí vamos buscar evidências, né? O que acontece? Pelo timestamp do sinal que a gente recebeu, que é o que ele fica repetindo o último frame, então, aproximadamente, o BR2, ele falhou nesse ponto aqui do Atlântico Sul. O que a gente tem aqui, próximo a essa região, nesta região, a anomalia magnética do Atlântico Sul, da América do Sul. Né? Pode ter sido, tá? O satélite foi feito para medir, para fazer medições na anomalia magnética da América do Sul e foi alvo dela. Fomos conversar com o pessoal do Embrace, que mexe com a parte de clima espacial no INPE, e justamente eles identificaram um aumento do número de partículas no cinturão mais externo de Van Allen, que normalmente, na segunda quinzena de abril, e normalmente esse acúmulo de partículas no cinturão de Van Allen causa a queda também dessas partículas na atmosfera. De boa parte dessas partículas também acabam caindo, né, decantando para altitudes mais baixas até chegar à atmosfera. Né, você vê aqui que no final de abril e você vai tendo outros picos aqui no início de maio. Você vai ter outros picos aqui no início de maio até o retorno
a uma condição mais normal. E isso aliado a uma atividade solar intensa no início de maio. Né? Então, tipo, temos um aumento de partículas lá no final de abril e um aumento da atividade solar, e justamente quando a época que o satélite estava sobre a anomalia magnética e calhou. Essa a hipótese mais né, tipo, que a gente está levantando. Pode ser que a gente chegue a outras, mas a priori você vai, como o pessoal até comentou, até da reunião anterior, da palestra anterior com o pessoal da Gama, a parte aeroespacial, falando aqui mais da parte espacial, não entendo nada da parte da aeronáutica, é completamente interdisciplinar. Você vai desde a parte de eletrônica lá do desenvolvimento, e aqui a gente está discutindo física de partículas em alta atmosfera. Então você há esse merge entre várias áreas justamente para que você consiga entender os problemas que estão acontecendo, as falhas que podem ocorrer e motivos para elas. Então, né? Então tá. As atividades não basearam desde o dia 2 em se executando um plano de comandos para dar um power cycle no satélite, pensando ainda na segunda, que é a única possibilidade que ainda haveria traquejo com isso. Né, o PV8DX, que é o Paulo no Amapá, e a Estação de Natal, vem enviando comandos com a frequência fixa, e a gente está mudando a cada semana, né, para varrer a frequência de forma melhor. A Estação de Santa Maria também está enviando comandos, varrendo toda a frequência, e a gente está vendo com os dados dos radioamadores se eles atualizam para a gente o estado que o BR2 está no momento. Né. Em suma, né, é um baita de um trabalho, é muito trabalho do desenvolvimento, a missão, né, aí você tem a questão de equipe pequena, veio pandemia, investimento, falta dele, no caso, né, então você vai mudando de chapéu, né, você vai brincando, saindo de uma área, indo para outra, porque não tem ninguém para fazer, então, tipo, você sai de fazer os testes do desenvolvimento, mas precisa de alguém para ir lá para o AIT e apertar parafuso e especificar um teste térmico, não manjo nada de termodinâmica, e a gente vai se desdobrando. Mas também tem bons resultados, né? Também tem, né, tipo, por exemplo, você pesquisar no Google Scholar, por exemplo, já tem 325 entradas de trabalhos indexados envolvendo a missão na Landsat CBR, tanto BR1 como BR2. Aí, teses, dissertações, trabalho de conclusão de curso, relatório de estágio, artigo em periódico, congresso, tem uma patente que veio do meu mestrado, o software para injeção de falhas gerou uma patente de software para o INPE, a geração de infraestrutura que foi adquirida para Santa Maria, uma estação para rastreio nanosatélite, foi desenvolvido em Natal uma outra estação só para rastreio nanosatélite, trabalhando em VHF, UHF, que agora vai servir também para o esporte, operou o Itasat, envolveu bolsistas, mais trabalhos, capacitação de RH, como foi falado, tipo, capacitação pessoal, como eu falei, por exemplo, o Danilo, que trabalhou, terminou, fez o TCCD, o mestrado dele também foi em cima do BR2, estava comigo, né, ele é o pai da criança, ele é o pai do BR2, eu estou aqui de gaiato, porque ele foi contratado pela Indurosat, ele está trabalhando lá em Sofia, na Bulgária, agora, como engenheiro de sistemas lá para a Indurosat. Ele foi contratado assim que terminou o mestrado. Capacitação também de PJ, né, das empresas, pessoal, tudo mais. Mas, tipo, sei lá, para mim, não tem nada que valha isso aqui. Né? Você ter um objeto, você ajudou a desenvolver, testar, operar, e tá no espaço, cara, tá no espaço, tá funcionando, você tá recebendo dado agora, né, meio peronomútil, mas, tipo, você tá lá, você tava com o bicho, com ele na mão, você tava testando desde a época que deu pau num bit, que você tava no meio da programação, e agora o negócio tá lá, tá funcionando, ou pelo menos funcionou durante um bom período, mas tá lá, tipo, não tem, pra mim, assim, pessoalmente, não tem nada que pague isso daqui. Sei lá, eu espero que um dia eu me acostume com essa sensação, tipo, de ter lançado 10 milhões de satélites no espaço e ser só mais um. Mas, desculpa o francês, é do caralho. Assim. Certo, pessoal? Então, era isso, como eu falei, eu queria dar uma geralzona.
Eu queria dar uma geralzona, assim, e tal, e aí, se vocês quiserem conversar, entrar num ponto específico, a gente vê alguma coisa, vê que tem uma pergunta aqui no chat, eu vejo com o André como é que vai ser o protocolo, mas é isso daí, tá aí meus contatos, né, tem aí os meus contatos. Mas, encarecidamente, por favor, se inscrevam no Cube Design, né, a gente teve um puta trabalho, o André conhece bem, para fazer a edição desse ano. Então tem o Cube Design, tem o VET, vocês podem mandar trabalhos para lá, que é uma boa porta de entrada, um bom lugar para fazer um network, conhecer os professores e tal. Eu não sei como é que vai ficar esse ano o curso, não teve o curso de inverno, né? Não sei se vai ter ano que vem. Mas então, procure as atividades do INPE, cara, é muito bom. Obrigadão, André, pelo convite, pelo caso mais Orbita. Que isso, Carlos, assim, eu tô igual o Ítalo ali, sem palavras, sua apresentação riquíssima ali em detalhes, em operação, né, desenvolvimento, acho que deu para a gente ter uma boa noção, né, do que é realmente, do que foi tudo, todo o processo, ciclo de vida, né, você deu realmente uma aula aqui para a gente, parabenizar você, muito bom mesmo, adorei, o pessoal também aqui, só elogios, excelente, excelente, muito legal mesmo, Carlos. É realmente um privilégio para nós ter alguém que, igual você disse, pôs a mão no satélite, fez, lançou. Eu acredito que você nunca vai acostumar com isso, viu? Eu fico imaginando realmente quando você produz uma coisa, né, coloca a sua mão, a sua inteligência ali, o negócio é lançado por um foguete, eu acho que deve ser uma sensação assim indescritível. Aí, Carlos, tem uma pergunta aqui do Oscar. Muito obrigado pela apresentação. Fiquei com uma curiosidade. Eu vi que foram usados Arduino na etapa de prototipagem. Imagino que seja utilizado no modelo de engenharia. Não sei se o Arduino foi usado no modelo de voo. Quais vantagens e desvantagens teria a utilização dessa tecnologia de microcontrolador e nanosatélites? Tá. Então, Oscar, é o seguinte, a questão do uso do Arduino, ele foi utilizado num contexto que a gente chama de Model-Based Testing. No caso, né, da parte acadêmica do que foi, a minha orientadora ela é da parte de computação. O laboratório que a gente faz parte, está aqui no cantinho, o LabVCIS, Laboratório de Verificação em Sistemas Intensivos em Software. A ideia do uso do Arduino era o quê? Foi o doutorado de um outro Carlos Conceição. O doutorado dele foi em cima de quê? Você modelar comportamentalmente os subsistemas. No caso, ele trabalhou em cima do computador de bordo e a interação dele com as cargas úteis. Então, a ideia era modelar a ideia dele. Deixa eu até voltar lá. Mas vou falar. A ideia dele é modelar as cargas úteis, o comportamento do computador de bordo com relação a cada uma das cargas úteis, e aí utilizar ferramentas que gerassem código automático para o Arduino para ser embarcado nele. Então, aí você tinha o que a gente chamaria de software in the loop nos modelos, aí depois você iria para um hardware no loop, que seria utilizando um protótipo, um código embarcado, um comportamento desse embarcado num Arduino para ser o computador de bordo e outro embarcado num outro Arduino para ser a carga útil. E ali a gente verificaria inconsistências ou alguma coisa. Segundo ponto, você iria para uma outra fase, que aí você tira um deles e coloca o real. Tipo, você tira o computador de bordo prototipado no Arduino e coloca o computador de bordo real. Não é o Arduino, ele já está na placa final e tal. E ver se o comportamento se mantém. E depois, o contrário, até a gente chegar no sistema em loop, que seria o sisteminha fechado. Então, não foi a utilização dos Arduinos em si dentro para ser o computador de bordo ou nada demais. Ele simplesmente era um protótipo para a gente verificar o comportamento e verificar justamente a questão de interoperabilidade. Ele não estava preocupado tanto com a implementação, mas pensar, tipo, dado uma entrada, como é que a carga útil me responde? Dado uma resposta da carga útil, como é que o computador de bordo para se comportar com relação a isso? Então, a utilização em si de Arduinos para nanosatélites, eu acho que teve algum projeto nessa área, que acho que foi o ArduSat, alguma coisa do tipo, mas o maior problema é a questão de ser hard, assim, tipo,
como você viu aqui, a maioria dos componentes COTS, que foram utilizados também no BR2, eles não são considerados hard e estão suscetíveis à ação a intempéries do espaço. O próprio André faz a palestra sobre a questão de engenharia de sistemas e tal, e fala, o ambiente espacial não é um ambiente legal, não é um ambiente muito difícil. Então, é um investimento, beleza, o CubeSat é mais barato, mas ainda assim é um investimento considerável para você arriscar utilizando um Arduino, quando você pode ter algumas soluções, por exemplo, o próprio IOBC, que foi utilizado aqui, ele é uma solução baseada no ARM também. É uma solução baseada, acho que é um ARM 5 que voa, eu não tenho certeza. Então, e você tem algumas coisas na placa que tornam ele um pouco mais robusto, um pouco mais além do que necessariamente você ir atrás do Arduino. Não seria um problema, e pode ser utilizado, né? Tipo, mas eu acredito, mas até uma coisa que a gente estava discutindo antes, tem que ser testado ao ponto de deixar de ser uma validação tecnológica para aparentemente começar a se tornar uma solução. E aí é que tá, e aí é um problema, que foi o problema com os CubeSats aqui no Brasil, é um problema de CubeSats em alguns outros lugares, que é justamente a indústria espacial. As missões são caras, então ninguém quer arriscar nada. As missões são caras, ninguém quer arriscar nada. Se você for pegar se você for conversar com um cara de controle de atitude de satélites, por exemplo, o controle de atitude de satélite é o P&D mais simples possível que você tem, a tecnologia já que ninguém vai dizer. Se você chegar para o cara, não, vamos fazer um controle com lógica fuzzy, com não sei o que, bababá, o cara, não vou arriscar. Eu não vou meter e perder meu satélite porque eu estou fazendo um experimento com lógica fuzzy. Faz muito tempo que eu não trabalho com controle, nem sei se lógica fuzzy ainda é utilizada, é muito utilizada, não faço ideia, mas é o que veio na minha cabeça. Então, tipo, aí o cara, vou fazer um investimento, não um investimento tão barato, é barato, mas não é tão barato, aí eu vou botar um Arduino. Tem umas outras soluções que vão estar ali numa faixa de preço um pouquinho maior e eu consigo um resultado melhor. Tem uma garantia que eu posso ter um resultado melhor, então acho que acaba caindo mais nisso. Mas de forma como prototipagem de mão na massa e tal, super incentivo. Eu tenho os meus Arduino aqui, Raspberry e tal, para poder brincar, para poder fazer as coisas, então. É muito utilizado, né, Carlos? Até pra gente, equipe de competição também usam bastante Arduino, né, no Cube Design e tal. Por exemplo, vocês talvez tenham mais experiência, por exemplo, agora me veio a cabeça, sei lá, vocês testaram o Arduino no teste de termovácuo do Cube Design? Alguma equipe já testou? Eu não sei como é que ele se comportaria. Seria interessante, né? A gente, essa equipe Nós Orbita, né, ela não participou ainda do presencial, mas com certeza alguma coisa aí vai ter que ir algum microcontrolador desse tipo. Sim. Mas muito legal, o Oscar lhe agradeceu pela explicação. Nada. Eu tenho uns itens aqui, Carlos, para a gente conversar. Vai lá. A questão da proteção contra a radiação, né? O Nanosat BR-1 ele fez uma missão similar, né? De ir lá na anomalia e tal. Interessante que o 1 não deu esse problema, né? Não. Será que foi realmente esses picos ali? Não dá para saber, né, Carlos? Que a gente fica no problema que a gente não tem como ir lá olhar, né? Esse é o maior problema, a gente não tem como ir lá olhar. Então, como a gente fica com hipóteses, a gente tenta se resguardar o máximo possível, né? Mas não dá. Por exemplo, a maior preocupação que a gente tinha, na verdade, era com as baterias. Porque, como o BR1 e o BR2 foram meio que adquiridos na mesma época, o modelo de voo do BR2 estava fechado dentro do LIT lá desde 2013. Ele estava fechado dentro da caixa no LIT. A gente não sabia como é que ia estar as baterias. Por isso que a gente fez vários testes de carga, descarga, foi ver leitura de bateria, ver como é que estava, fizemos todo o negócio e as baterias funcionaram perfeitamente. Como é que explica, né? Então, aí a gente lida meio que com o imponderável, né? A gente acaba, essa questão do BR2 acaba sendo lidar com o imponderável. A torcida da gente é que seja efetivamente uma coisa que seja reversível, em certo modo, e tal,
por exemplo, já que a gente está apostando no imponderável, né? Tipo, que venha uma outra incidência solar, ou uma radiação cósmica de fundo, sei lá, atinge o OBDH e ligue ele de novo. Dá um tapinha nele lá e volta a É, funcionar. volta a Mas funcionar. Ô, André, eu- rapidinho, só para aproveitar o sim, sim. Carlos, é mais ou menos, tem ligação com o que você acabou de falar, Carlos? Eu não entendi a parte assim, o CBR1 e o CBR2. O CBR2, ele utiliza, por exemplo, o BDH, o EPS, o TTIC igual do CBR1? Ou teve alguma mudança nessa parte? Não, aí houveram algumas mudanças. Por exemplo, como a própria empresa que forneceu a plataforma, eles antigamente utilizavam um computador de bordo que eles adquiriam de outra empresa, que era Nanomind, por exemplo, era o Nanomind, e voou no BR-1. Quando foi entregar o modelo de voo do BR-2, eles já tinham parado de comprar da Nanomind e tinham desenvolvido uma solução própria, que foi o IOBC. Era um outro modelo. E aí, né, mudou todo a nossa ideia de projeto e tal, tudo mais, tanto que o negócio de fazer a placa-filha para o computador de bordo veio por conta disso, porque a Nanomind tinha algumas interfaces para o controle de atitude com as bobinas magnéticas e o OBC não tinha, então a gente teve que produzir essa placa-filha, então daí já é uma diferença. Do restante que me vem à cabeça, sim, eu acho que rádio era o mesmo, por exemplo, que era um modelo antigo, inclusive. A principal mudança foi justamente no computador de bordo, mas o computador de bordo, da mesma forma, não dá para botar a culpa em si pela mudança do modelo, porque o IOBC também já voou, já tem qualificação de voo, herança, então já voou bastante. Então, Entendi. Obrigado. né? E aí eu costumo falar com o pessoal da equipe, né, Carlos, que em todas as palestras, né, que satélite é complicadíssimo, né? Então o pessoal hoje viu aí como é que é complicado, e ainda tem esse fator surpresa que chega lá e dá um probleminha, então não tem como a gente mandar um foguete lá para resgatar e Pediu um astronauta da ISS dar uma olhada, tipo, estaciona ele aí, dá uma revisão e põe de volta. então assim, é complicadíssimo mesmo, pessoal. E igual o Carlos disse, ele foi muito feliz, né? Mesmo com esses probleminhas, o ganho tecnológico, né, o desenvolvimento da indústria nacional que gerou essa missão, né, então teve compras de equipamentos aí, desenvolvimento, teve a tese dele, né, o mestrado que virou patente, então isso tudo volta para a sociedade, volta para o país, né, como realmente inovações e capacitação, que foi muito legal que ele colocou lá o RH, então muita gente no INPE tem certeza que aprendeu demais, e o próprio Carlos também tem certeza que expandiu ainda mais o conhecimento. E aí, outra perguntinha aí, o BR3, tem previsão do BR3 aí, não? Então, aí numa seara entre o dono da missão e o pessoal do baixo clero, né? O que acontece? O professor Nelson Schuch, ele falou da proposta do BR3 e tal, tudo mais. A gente, até o momento, tinha falado, tá, beleza, sem problema, tem um BR3 e tal, como é que vai ser a aquisição a aquisição do modelo de engenharia, vamos pensar e tal, e falou, não, a gente vai pegar as peças dos modelos de engenharia do BR2 e do BR1, juntar e fazer um outro. A gente falou, não, cara. Assim, né? Não falou não na cara dele, né? Todo mundo olhou para o lado, olhou para o outro. Porque no caso do modelo de utilizar as peças do modelo de engenharia para fazer um outro satélite, não dá muito certo, porque muitos deles são dummies. Por exemplo, o próprio modelo de engenharia do BR2 já está com as baterias avariadas, né? Então Né? não tem como utilizar, ele está há muito tempo lá, está dentro, não ficava necessariamente dentro do LIT, os modelos de engenharia ficavam dentro do laboratório, então pegaram poeira, sei lá, não poria a minha mão no fogo pelo funcionamento deles. Vale salientar que, de certo modo, isso é uma coisa que são feitas nas outras missões espaciais. Por exemplo, o Cibers, como eu falei para vocês têm um modelo, mas não com o modelo de engenharia, você tem o modelo de qualificação e você tem o modelo de voo.
o modelo de voo dando certo, tal, a missão funcionando, é feito um estudo e, por exemplo, é utilizado o modelo de qualificação com algumas outras peças spare que sejam necessárias e é feito um outro. Por exemplo, por isso que quando você olhar para os Cibers tem o Ciber 3A, 3B, 2A, 2B, porque o 2A é o modelo de voo que foi feito e o B foi que a gente que chama de delta verificação e validação, delta validação, que já foi feita a validação toda da plataforma do satélite, então basicamente o modelo de qualificação é o mesmo, então você faz uns poucos testes ali e já pode mandar. Então é essa reutilização, mas não necessariamente com o modelo de engenharia, e é feito um estudo em cima para saber se você tem condições, tem peças, tem confiabilidade para poder você fazer a missão, que você vai pagar um outro lançamento para lançar desculpa, mas para lançar uma pedra. Então, nesse sentido, eu não vejo. Se houver uma ideia de continuar a comprar um BR3, começando de novo, com a parte de análise e tal, ou pelo menos passando essa parte, porque faz parte da missão em si, mas indo para o satélite, já indo para um projeto preliminar, projeto crítico, aí eu acho que daria bom. Não, com certeza, faz todo sentido. E a gente fica na torcida realmente de ver o BR3 aí, com certeza. É muito interessante. Bom, a última perguntinha, Carlos, e aí a gente tem perguntado isso, perguntamos para a Pion ontem, né, o preço do lançamento deles. O deles foi R$500.000, se não me engano, o João pode me corrigir. Você pode falar para a gente o preço do lançamento, Carlos, do Nanosat? Cara, assim, eu poderia até falar, mas sinceramente eu não tenho ideia. Eu acredito que seja algo nessa faixa. Eu acredito que seja Mais algo... ou menos isso, né? Acredito que seja algo nessa faixa, ou talvez tenha sido um pouco mais caro, porque a tendência tem sido diminuir e a questão do pagamento dos lançamentos, dada a burocracia dentro da pesquisa de desenvolvimento no Brasil, né? Tipo, às vezes é empenhado e o negócio só vai sair 2, 3 anos depois, né? Então, talvez tenha sido até um pouco mais caro, mas eu acredito que não fuja, eu acredito que não vai fugir disso daí, não fugiria disso daí, não. Legal. Como que a gente é uma equipe de competição, a gente fica doido para, como diz, tentar mensurar como que seria, né? Mas é realmente interessante. O João gostaria de falar uma coisa, João? Eu tenho mais uma pergunta, assim, falando na questão de TTIC, né? E como que a gente recebe esses dados? Existe alguma rotina, vamos dizer assim, algum site, alguma coisa que a gente consiga as informações para preparar o SDR? Tem algum passo a passo? Assim, a gente estava querendo preparar algo desse tipo, junto com o pessoal, com os radioamadores, eu não tenho certeza se foi colocado. Assim, a parte do condicionamento de sinal, né, modulação, demodulação, para o BR2 em si, eu não cheguei a mexer, né, tipo, eu só vi algumas informações e tal, então eu não posso garantir que eu tenho essa informação. O que eu tenho é, pós-condicionamento de sinal, a parte toda de como você decodificar os frames recebidos. E como você decodificar os frames recebidos, isso tem, e a ideia era ficar disponível no site, inclusive para os radioamadores, quem quisesse, se interessado, poder pegar isso daí. Mas seria e a priori, onde é que isso estaria, seria no próprio site da missão do BR2, mas eu acredito que ela não foi atualizada a esse ponto. Mas qualquer coisa, fica à disposição para conversar comigo, ou caso você, que aí eu possa encontrar quem tenha isso daí, eu possa tirar as dúvidas, fica à vontade, não tem problema nenhum, não. Beleza, então. Obrigado. E parabéns pela apresentação. Eu estava aqui conversando com o André, falando, cara, que aula, Foi muito bom. Eu tô maravilhado. Parabéns. O Carlos é fera. Mas os dados vão saber mais no Cube Design, né, Carlos? Com relação à análise dos dados, vai ser isso. É vocês quem vão fazer toda a parte de pegar os dados, plot,
tem os desafiozinhos lá, né, como vocês já bem conhecem, critérios de avaliação e tal, tudo mais. Então, a gente acredita que ficou um desafio bem legal, assim, principalmente porque vai lidar com algo real, né, com uma missão real. E, assim, fazendo minhas as palavras da minha própria orientadora, quando eu comentei com ela com relação a isso, tipo, fiquem, e até, André, que você tinha me perguntado uma vez, mas a gente ainda estava na fase de comissionamento e tal, tudo mais, mas fiquem à vontade para a utilização dos dados do BR2, tá? Eu estou no processo de colocá-lo numa plataforma, não sei se vocês conhecem o Figshare, que é para que ele gera basicamente ele gera um DOI para dados, código, então se alguém utilizar, pode ser citado. Então, a única coisa que a gente pede é que cite, agradeça, né? Bota lá, cite, a gente vai disponibilizar, os dados vão ficar públicos. Então, utilizem, façam, a ideia é justamente que, né, espalhe esse conhecimento e que alguém encontre alguma coisa, possa fazer um estudo em cima. Então, a ideia é não só pelo Cube Design, mas mais para frente os dados vão ficar abertos para que vocês possam utilizar. Opa, aos 45 do segundo tempo aqui, o pessoal da Gama quiser abrir o microfone, pessoal, ou pode ficar à vontade aí. Tá Acho que baixo, tá baixo, viu? Tá só baixo. Não estamos te ouvindo. Quiser digitar também ali, qualquer coisa. Ah, sim. Enquanto o pessoal da Gama vai ajeitando, né? Eu gostaria de lembrar todos da lista de presença, então quem quiser o certificado aí de presença, por favor, preencha aí a lista que a gente vai emitir o certificado. Agradecer de novo, né? Opa, pode falar. Não, só queria comentar que a gente, como equipe Boa. de competição, fica muito, tipo, animado e feliz ver um projeto de engenharia real assim, solucionar uma missão, e a gente dá realmente um gás, assim, né? A gente está estudando em prol disso, ver, assim, o Brasil participando desse setor, e, assim, mais agradecer, foi uma ótima palestra, e foi muito gratificante ver o setor diretamente, entendeu? É uma experiência, assim, única, principalmente essa parte de entrar em contato com os alunos, que foi uma ótima iniciativa do pessoal do Nós Orbita, e no mais agradecer mesmo, foi uma ótima palestra. Valeu, cara, obrigadão. Mas, obrigado aí, o pessoal da Gama, Cube Design, novamente. Deixa eu ver se tem mais perguntas, acho que não. Então, pessoal, lembrando aí que amanhã, às 5 horas, a gente vai ter a palestra com o Júlio Santos, né, sobre New Space em Portugal e na Europa, novos desafios e oportunidades, então às 17 horas. E às 19 temos aí a presença do Ítalo Rodrigues, que é lá do INPE também, sobre inteligência artificial em simuladores de satélite, um estudo de caso com o Cibers 4. Então, pessoal, essa semana, esse Cimecap está muito legal, né? Vocês viram aí ontem e hoje, realmente está bem bacana. E, Carlos, eu gostaria de agradecer novamente, assim, foi sensacional essa palestra, gostei bastante, todo mundo adorou. E sucesso para você, viu, na sua jornada aí, nos seus trabalhos, continue contribuindo aí para a difusão desse conhecimento, espero ver mais palestras suas aí por aí. E é isso, pessoal, muito obrigado e boa noite a todos. Espero que o Carlos venha contar que o NanoSat voltou, já está voltando com as telemetrias na torcida. Voltou dos mortos. Tá bom. Obrigado pela torcida por isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.